No mundo chamado Iorum, masmorras e monstros são algo comum. Junto deles, existem pessoas com habilidades especiais, capazes de enfrentar os desafios mais perigosos. Para lidar com isso, foi criada a Associação dos Exploradores, uma organização responsável por administrar seus membros e enviá-los em missões. Entre esses grupos, há um em especial conhecido como as Sete Estrelas. Esse é um dos grupos de exploradores mais respeitados de Iorum. E entre seus integrantes está Nana, conhecida pelo codinome Luz Brilhante, uma guerreira experiente e endurecida por batalhas. Ela entrou para o grupo com um único objetivo: ajudar seu irmão, o homem que cuidou dela por toda a vida. A infância de Nana foi difícil, e ela viu no caminho dos exploradores uma chance de melhorar de vida. Mas para seu irmão, o protagonista desta história, o mundo está prestes a desabar, forçando-o a lidar com algo que jamais imaginou. A história começa em meio a uma batalha intensa. Uma jovem guerreira enfrenta insetos gigantes dentro de uma masmorra, mas a luta não está a seu favor. As criaturas têm a vantagem do número, já que se multiplicam toda vez que começam a ser derrotadas. Com essa vantagem, os monstros avançam e tornam o combate ainda mais difícil. De repente, a garota é atingida de frente por um dos insetos e arremessada ao chão, quase sem forças. À beira de perder a consciência, ela pede desculpas ao irmão, lembrando que um dia fez uma promessa a ele. Uma promessa que agora não poderá cumprir. Algum tempo depois, em um dia calmo na cidade, Hou, o irmão da garota, caminha para casa após fazer compras. Um de seus amigos o encontra e comenta que ele comprou muita comida, perguntando se hoje é o dia em que Nana volta. Hou responde que sim, dizendo que ela está retornando de uma expedição que começou há alguns dias. Em seguida, ele pergunta ao amigo como está indo sua vida de caçador. Koji Shimura responde animado que está indo bem e que a cada dia se torna um curandeiro melhor. Depois se despede dizendo que precisa ir trabalhar. Enquanto isso, outros conhecidos comentam que Hou vive uma vida fácil, enquanto sua irmã arrisca a própria vida em masmorras. Dizem ainda que é injusto ele ter uma parente entre as Sete Estrelas. Koji, irritado com o comentário, defende o amigo. Ele lembra que no passado, Nana vivia em um bairro miserável, passando fome, até que Hou a ajudou e tirou os dois daquela vida. Durante muito tempo, eles sobreviveram catando comida e vivendo nas sombras. Os outros compreendem, mas ainda assim afirmam que Hou vive às custas da irmã e que, se ela morrer, ele provavelmente voltará à miséria. Enquanto isso, o protagonista chega em casa e começa a preparar os ingredientes que comprou. Ele acredita que sua irmã voltará em breve, então se apressa para deixar a refeição pronta. Mesmo com a pressa, cozinha com cuidado, até finalmente terminar. Mas Nana ainda não chegou, e ele começa a achar estranho o atraso. Já passou muito do horário em que ela deveria ter retornado. Horas se passam, e Hou acaba adormecendo na mesa da cozinha até ser acordado por uma ligação. Ao atender, uma pessoa se identifica como funcionário da Associação dos Exploradores e pede para falar com um familiar de Nana. Em seguida, a voz do outro lado informa com pesar que Nana morreu em sua última expedição. Ela foi atacada por um monstro e o corpo foi encontrado há 2 horas. Hou fica arrasado com a notícia, mas o funcionário pede que mantenha sigilo, pois seria ruim para a associação se as pessoas descobrissem que uma integrante das Sete Estrelas morreu dentro de uma masmorra. Por fim, o homem diz que Hou receberá uma compensação financeira e alguns benefícios dentro de um mês devido ao incidente. Após desligar, o protagonista desaba emocionalmente. Ele nunca imaginou que perderia a irmã dessa forma. As lembranças dos dois passam como um filme em sua mente. Desde a infância, quando Nana vivia se metendo em confusão, até o momento em que decidiu usar aquela energia para algo útil e se juntou à Associação dos Exploradores. Nana sempre confiou que o irmão cuidaria de tudo enquanto ela estivesse fora e prometeu que nada de ruim aconteceria com ela. Mas Hou se lembra de algo estranho. Ela havia dito que iria para uma masmorra de nível A. Porém, ao telefone, disseram que era uma masmorra de nível Sihou. Sabe que a associação sempre realiza uma investigação completa quando algo acontece em uma masmorra de nível S ou superior, especialmente quando envolve um membro das Sete Estrelas. Mas dessa vez, eles pularam esse processo e entraram em contato direto com a família em apenas 2 horas. Isso faz Hou se perguntar como descobriram o que aconteceu tão rápido. 5 dias depois, ele vai até a Associação dos Exploradores para buscar respostas. Lá, encontra Hakudo Hou, um dos líderes da organização, que pergunta se Hou ainda tem dúvidas após a ligação. O protagonista responde que sim.
ele quer se tornar um explorador. Hakudo fica surpreso com a resposta. Diz que essa é uma escolha perigosa e que, além disso, Hou não possui habilidades especiais, portanto não é qualificado para o trabalho. Acrescenta que, se Nana ainda estivesse viva, jamais gostaria de vê-lo se arriscando assim e que ela desejaria que ele vivesse em paz. Mas Hou lembra das regras da associação. Um parente de um explorador pode se tornar um também, mesmo sem habilidades, o que significa que ele tem o direito de se registrar. Diante disso, Hakudo concorda e pede à secretária que prepare os documentos. Antes de sair, ele afirma que, independentemente do que aconteça, Hou sempre será bem-vindo na organização. O protagonista apenas o encara com um olhar frio, o que deixa Hakudo preocupado com o futuro do garoto. Ainda assim, Hou é registrado e recebe seu crachá de explorador, mas não parece feliz com isso. Mais cedo, Hakudo havia mencionado que a pessoa que estava com Nana usou um item especial para escapar, e que assim que saiu, Yorun começou a preparar uma equipe de resgate. Eles até usaram outro item para verificar a situação dentro da masmorra, mas infelizmente não encontraram Nana com vida. Hou então comenta que sua irmã havia dito ser uma masmorra de nível A, mas Hakudo afirma que na verdade era uma masmorra de nível S selada, e que talvez Nana tenha mentido para não preocupá-lo. O protagonista não aceita essa explicação. Para ele, não há como o sacrifício da irmã ter sido apenas um ato heróico sem sentido. Ele jura que vai descobrir a verdade, custe o que custar. Algum tempo depois, do lado de fora de uma masmorra de nível D, um grupo de exploradores se prepara para entrar. Alguns conversam, tentando adivinhar o que encontrarão lá dentro. Outros apenas querem lutar contra monstros e viver uma aventura. No fim, todo o grupo entra junto. Lá dentro, alguns trocam palavras animadas, até que um novato aparece tentando se enturmar. Os veteranos comentam sobre os perigos do local, mas dizem que não adianta explicar muito. O novato vai aprender vendo com os próprios olhos. Então percebem que há outro novato em silêncio, observando sozinho. Ru, um dos veteranos, se aproxima e diz que, se aquela era sua primeira vez, ele deveria ficar junto do grupo e não se afastar. Nesse instante, um grito vindo do fundo da masmorra ecoa, deixando todos em pânico. Diante do som, o grupo fica em dúvida. O que deveriam fazer agora? Eles estavam ali apenas como suporte, e sua função era acompanhar o grupo principal. Mas agora que o plano saiu do controle, ninguém sabia o que fazer. Afinal, nenhum deles havia recebido treinamento para esse tipo de situação. Ao ouvir isso, Hou pensou que talvez tivesse perdido o treinamento por não ter seguido o processo normal de ingresso, mas logo descobriu que esse treinamento simplesmente não existia. Normalmente, os exploradores se referem aos especialistas de combate. Apenas aqueles de classe D ou superior têm o direito de lutar. Já os exploradores de suporte são formados por civis e exploradores de classe E, basicamente trabalhadores temporários que fazem serviços extras dentro das masmorras. Logo, os exploradores experientes chamam por reforço, e o grupo de suporte decide seguir até o local, já que ainda tinham um trabalho a cumprir. Ao chegarem, se deparam com várias baixas e a cena é horrível. Um dos novatos, ao ver aquilo, passa mal e vomita, o que irrita um dos veteranos. Antes que ele fizesse algo, uma companheira o segura pelo braço e pede que se acalme, orientando o time de suporte a permanecer junto. Depois disso, o grupo de combate parte, deixando os novatos cuidando da limpeza e do suporte. O novato pergunta se fez algo errado, e Hou responde que foi desrespeitoso com os mortos e com suas famílias. Envergonhado, o garoto explica que era sua primeira vez e que não conseguiu controlar a reação. E Hou comenta que os exploradores sabiam disso, por isso não o puniram. Curioso, o novato pergunta como Hou sabe tanto, já que também é novo ali. O protagonista responde que ouviu de alguém. Nesse instante, ele se lembra de uma conversa com Nana, quando ela contava sobre uma de suas expedições. Naquela ocasião, um novato superestimou suas habilidades e foi emboscado. Um outro membro de suporte viu o corpo caído e vomitou, o que enfureceu um amigo do morto que o agrediu como punição. Nana havia tentado intervir, mas foi tarde demais. Na época, Hou comentou que aquilo parecia uma punição exagerada, e sua irmã concordou, acrescentando que exploradores de combate costumam ver os membros de suporte como inferiores. De volta ao presente, um dos veteranos diz para Ro parar de ficar parado e começar a trabalhar. Hou responde que o corpo do monstro precisa ser limpo. O sênior, então, diz que como novato ele deve começar com algo mais simples e explica que para limpar uma masmorra é preciso destruir o núcleo. Ele aponta a direção e continua.
Para quebrar o núcleo, é necessário derrotar o guardião. Seja qual for o tipo de monstro, o corpo só permanece por 30 minutos após a morte. No entanto, no caso dos guardiões, esse tempo só começa a contar depois que o núcleo é destruído. O novato pergunta por que há tantos corpos de monstros espalhados, e um dos veteranos explica que não é permitido levar corpos para fora das masmorras. Mas ao derrotar um guardião, existe uma chance de obter armas, equipamentos ou até livros de habilidade, e, com sorte, até itens raros. O veterano comenta que, se estão tão interessados em recompensas, deveriam ir perguntar aos exploradores de combate. Outro diz que a masmorra se fechará 30 minutos após o núcleo ser destruído, então é melhor apressarem-se. Ao sair, ele avisa que as recompensas serão entregues aos superiores, e os novatos poderão ir para casa, recebendo o pagamento em até 3 dias. Por fim, ele acrescenta que ser suporte não significa estar a salvo, e recomenda que treinem se quiserem viver mais, porque quanto mais rápido correrem, maior será a chance de sobreviver. Ao contrário dos outros, Hou decide que vai ficar mais forte. 2 dias depois de sua primeira masmorra, Hakudo encontra o protagonista e pergunta como foi o trabalho. Hou responde que é exaustivo e perigoso. Hakudo então o questiona se o tesouro não o tenta. Hou responde que nenhuma recompensa vale sua vida. Hakudo fica em silêncio por um instante, pensativo, e comenta que Hou é muito parecido com a irmã. Acha curioso, pois, segundo ele, Ryo poderia viver confortavelmente apenas com o legado deixado por Nana. Então pergunta qual é o verdadeiro objetivo dele. Ryo responde que não quer viver às custas da herança e que Hakudo provavelmente já ouviu os rumores, as pessoas o chamando de parasita, dizendo que vive às custas da irmã. Ele confessa estar cansado de ouvir cochichos e julgamentos. Hakudo comenta que a morte de Nana foi mantida em segredo, mas que eventualmente todos saberão que Hou é o único herdeiro dela. Diz também que é bom ele querer crescer por conta própria e acrescenta que há alguém que deseja apresentá-lo. Pouco depois, Charlie List conhece o protagonista e diz que seu velho amigo trouxe mais um aprendiz. Hakudo apresenta Charlie como o mentor de Hou, afirmando que sob seus ensinamentos ele ficará mais forte. Charlie observa Hou de cima a baixo e comenta que ele parece fraco, mas Hakudo revela que ele é o irmão da luz brilhante. Com isso, Charlie aceita treiná-lo, mas avisa que será a última vez que aceita um aluno assim. Hakudo diz que confia totalmente nele para conduzir o treinamento. Hou se apresenta, mas Charlie muda o tom, adotando uma postura firme. Ele diz que Hou está usufruindo dos privilégios da elite ao treinar ali, e pergunta se o rapaz entende o que isso significa. Hou responde que sim, sabe muito bem. Os exploradores são classificados de E até S. Mas acima disso existe uma categoria superior chamada 7 estrelas. Aqueles que pertencem à elite possuem privilégios especiais dentro da organização, estendidos também aos familiares, enquanto o explorador estiver vivo. Contudo, uma nova regra foi adicionada, beneficiando Hou, permitindo que ele mantivesse esses privilégios mesmo após a morte da irmã. Charlie diz que essa é uma oportunidade de ouro, mas que Hou terá que fazer uma escolha. O protagonista pergunta qual seria essa escolha e o mentor explica que existem 3 tipos de treinamento: ataque, defesa e velocidade. Ele afirma que palavras não bastam, é preciso mostrar na prática. Então usa um boneco de treino para demonstrar cada estilo. Primeiro ataque, depois defesa e por fim velocidade. Ao terminar, pergunta qual Hou prefere. O protagonista pensa um pouco e responde que acredita que defesa é a melhor opção. Mais tarde, em um parque sob o sol quente, Hou treina sozinho, correndo e se exercitando até parar por um momento para descansar e recuperar o fôlego. Como não está acostumado, ele se cansa rápido e chega a se perguntar se aquilo realmente vai ajudá-lo. Mais cedo, quando contou ao seu mentor que queria treinar defesa, Charlie elogiou sua escolha. Disse que os outros alunos sempre escolhiam ataque para se proteger ou velocidade para ter mais opções de fuga ou contra-ataque, e por isso todos acabavam mortos. Charlie afirmou que Hou podia escolher seu próprio ritmo de treino, mas deveria se certificar de fortalecer o corpo. O protagonista perguntou se Charlie não iria treiná-lo diretamente. O mentor respondeu que não adiantava nada se ele ficava sem fôlego depois de correr um pouco. Mandou Rao treinar sozinho e deu um prazo de 2 meses. Se até lá ele não atingisse um nível mínimo, não importaria ser o irmão da luz radiante. Ele desistiria dele de vez. De volta ao presente, Hou sabe que não pode desistir e retoma a corrida depois de uma pausa. Durante o dia, treina o corpo. À noite, estuda o inimigo.
pesquisando tudo o que pode no computador. Ele quer descobrir mais sobre a morte da irmã, entender o inimigo que tirou a vida dela. Com o tempo, percebe que as bestas míticas são criaturas absurdamente poderosas, e entende por que Nana sempre foi tão teimosa em mantê-lo longe da vida de explorador e das masmorras. No dia seguinte, ele volta à rotina. Algumas pessoas invejosas notam que Ruby comprou carne de novo. E não só isso. Sabem que ele tem ido todos os dias à estação de descanso, um lugar frequentado por gente rica, onde é possível curar ferimentos e até recuperar a fadiga. Ninguém entende como alguém sem habilidades consegue viver tão bem. Enquanto isso, o protagonista continua focado no treino. A cada dia fica mais resistente. Passados os 2 meses, seus resultados já são visíveis. Então, certo dia, ele recebe a visita do Sr. Koji, que fica surpreso com sua aparência. Parecia outra pessoa. Koji elogia o progresso e diz que por um instante nem o reconheceu. Depois pergunta quando sua irmã voltará. Ele não sabe da morte de Nana, já que Rou manteve segredo a pedido da associação. Mesmo assim, comenta que ouviu dizer que ela estava em uma missão no exterior e que demoraria para retornar. Ru, então, diz que eles se conhecem há muito tempo, e se Koji quiser perguntar algo, pode falar sem rodeios. O amigo comenta que Rou anda comprando muitas coisas ultimamente, chamando a atenção, principalmente porque muita gente mal consegue comprar pão. Além disso, ouviu dizer que Rou vai à estação todos os dias. O protagonista pergunta se o amigo acha que ele virou ladrão. Koji responde que enquanto Nana estiver por perto, isso nunca aconteceria, mas que ouviu boatos de que algo ruim aconteceu com uma das 7 estrelas. Rou pergunta o que quer dizer com isso, e o amigo explica que apenas escutou exploradores de alto escalão comentando. Parece que a associação tenta manter o caso em segredo, mas há gente tentando descobrir a verdade. Então Koji pede que Rou seja sincero e pergunta novamente onde Nana está. O protagonista diz para ele não se preocupar. Se algo tivesse acontecido com sua irmã, ele não conseguiria viver daquela forma. Koji decide confiar, lembrando que os irmãos sempre cuidaram um do outro e pede desculpas pelas perguntas. Rou agradece, dizendo que é bom saber que ele se importa e o convida para ficar e lanchar. Mas Koji recusa, dizendo que tem algo a resolver e que ficará para a próxima. Assim que Koji vai embora, Rou pega o telefone e faz uma ligação. Do outro lado, o homem comenta que finalmente ele resolveu ligar. Rou diz que tem algo a perguntar. O contato reclama que ligou para ele 45 vezes nos últimos 2 meses sem conseguir resposta. E agora, do nada, ele resolve retornar, perguntando se é sobre as 7 estrelas. Rou confirma e quer saber o que ele sabe. O homem manda ele procurar a associação e diz que só responderá conforme a atitude de Rou, o que o irrita, levando-o a desligar na cara dele. Em seguida, Rou liga novamente furioso e o ameaça dizendo que, se continuar falando besteira, ele perguntará diretamente à irmã mais velha do homem. O sujeito, então, fala que uma das 7 estrelas está morta, mas não conseguiu identificar quem. A associação tenta desesperadamente encobrir o caso, o que já era esperado, pois se uma das 7 estrelas fosse ferida, isso chamaria a atenção nacional. Mas ele acha estranho Rou estar perguntando isso, e não Nana. Com isso, Rou encerra, dizendo que vai entrar em contato com a irmã dele, já que o homem não tem nada útil a dizer. Irritado, o sujeito joga o celular no chão. Arrependido de ter apresentado sua irmã para Rou enquanto isso, o protagonista reflete que alguém pode estar investigando a morte de Nana e cogita a possibilidade de ser uma disputa de poder. Talvez as pessoas envolvidas tenham ligação direta com o assassinato dela. No dia seguinte, ele visita seu mestre. Charlie comenta que Rou mudou tanto que quase não o reconheceu. Rou pergunta se passou no teste e o mestre confirma, indo direto ao ponto. Há uma boa e uma má notícia. A boa é que no estado atual, ele pode iniciar um novo tipo de treino. Rou pergunta qual é a má. Charlie responde que o treino consiste em aprender a apanhar. Logo depois, o protagonista recebe um soco tão forte que é arremessado para longe. Charlie diz para ele memorizar aquela sensação. Quando conseguir resistir a esse golpe, terá concluído o treinamento. O objetivo é aumentar sua resistência. Enquanto Rou não morrer, não importa quantas vezes apanhe, ele viverá por muito tempo. Dentro ou fora das masmorras, os que sobrevivem são os verdadeiramente fortes. Não se pode ser considerado forte se está morto. Primeiro, Rou deve treinar com o boneco de combate. O mestre diz que ele pode desviar, mas não pode contra-atacar. Assim começa o treinamento.
Hei-Ho desvia dos golpes do boneco, até perceber que correr o tempo todo não ajudará muito, já que o foco é defesa. Então ele para e se prepara para ser atingido. Ho lembra das palavras do mestre e sabe que precisa ser resiliente. Com isso em mente, assume uma postura defensiva e começa a receber os golpes do boneco de treino. De longe, Charlie observa tudo atentamente e parece satisfeito com o que vê. Com aquele ritmo, ele diz que Ro pode treinar tanto a velocidade quanto a resistência física. Por isso, o método é simples. O treino de defesa costuma ser subestimado, mas, no fim, todos percebem que defender-se não é apenas uma questão de força bruta. Quando o telefone toca, Charlie atende com impaciência, dizendo que tem dormido apenas 2 horas por noite na última semana e que se pedirem mais uma tarefa, ele vai enlouquecer. Do outro lado da linha, Rudo informa que uma masmorra de classificação S surgiu na vila de Niziasua e que grande parte do vilarejo já foi engolida por ela. Charlie comenta que Kazami, um dos 7 astros, deu sinal verde para a operação. Rudo responde que Charlie é realmente bom em convencer as pessoas e que tudo seria mais fácil se ainda tivessem a luz radiante com eles. No entanto, como não há nada que possam fazer, precisam lidar com aquele enorme problema o quanto antes. Charlie afirma que é impossível uma masmorra classe S se expandir até outros países. Eles passaram 2 semanas inteiras tentando contê-la desesperadamente, mas desde a semana passada não teve mais notícias. Rudo pergunta quando isso deve acontecer novamente. Charlie responde que em cerca de 45 dias, e acrescenta que não adianta se preocupar agora, também quer resolver isso o quanto antes. Um dos principais membros da equipe de Kazami está ferido e precisará de pelo menos 1 mês para se recuperar. Isso é um problema, já que não se pode simplesmente substituir um dos 7 astros. Além disso, Charlie comenta que aparentemente há conflitos internos na família Kazami. Os irmãos mais novos desapareceram, e ele sente pena de Kazami, que agora precisa encontrá-los. 45 dias depois, uma equipe parte para a masmorra. Entre eles está o protagonista. Tudo parece sob controle até que um dos membros se espanta ao ver o chefe da masmorra, uma criatura gigantesca em forma de coelho monstruoso. O time de assalto avança rapidamente e uma batalha intensa começa. Enquanto isso, o restante da equipe aguarda atrás, esperando o momento certo para agir. Um dos guerreiros que avançou consegue pegar o coelho desprevenido e o abate. Ele comemora dizendo que conseguiram e manda o grupo continuar. Conforme avançam, alguns olhares se voltam para Ru, que sente algo estranho. Havia algo errado com aquele grupo. Eles estavam rápidos demais. Um dos companheiros comenta que a velocidade de ataque dos monstros está absurda e que há poucos inimigos nas redondezas, por isso precisam ter cuidado. Em seguida, outro membro se aproxima e diz a Ru que vai cobri-lo, então ele não precisa ter medo de avançar. O protagonista diz que entendeu, mas por dentro sente que algo não está certo. Logo depois, um novo monstro aparece. Desta vez, sua aparência lembra uma carta de baralho. O líder dos guerreiros diz que aquilo é pura sorte. Outro integrante pergunta o que é aquilo, e o líder explica que conhece as características do inimigo e pode orientar a exploração. Afirma que se trata de um monstro invisível e que 2 pessoas precisam ser sacrificadas a ele. Ho então comenta que era por isso que trouxeram 2 novatos. Ele se lembra do dia em que sua irmã reclamou da mesma coisa. Nana contou que esse monstro aparecia e obrigava o grupo a votar em quem seria sacrificado. Descreveu-o como uma carta com uma roleta. O monstro forçava o grupo a tomar uma decisão cruel. Isso era chamado de monstro invisível. Ho entendeu que a criatura gostava de brincar com as pessoas e perguntou se havia algum tipo de contagem regressiva. A irmã respondeu que não sabia. Afinal, todos que o viram morreram. O irmão então sugeriu que talvez o monstro obrigasse as pessoas a lutar entre si, mas Nana explicou que alguns nem pareciam surpresos. Hei-Ho perguntou se ao menos o monstro deixava cair algum item valioso, mas ela respondeu que não. Então ele quis saber o que acontecia com os escolhidos. Nana respondeu que a pessoa escolhida simplesmente era eliminada. De volta ao presente, o monstro aparece diante do grupo e projeta uma tela com o rosto de cada um. O rosto de Ho acaba sendo destacado, já que os veteranos votam nele. Assim que a contagem regressiva do monstro termina, chega a hora de ele recolher os eliminados. A criatura se anima e abre a boca para devorá-los. Um dos companheiros de Ho diz que não há como escapar disso, até que Ho o interrompe, perguntando se ele vai desistir tão fácil. O novato responde que aquele monstro é 3 vezes mais forte que um guardião e que não há chance de vencê-lo.
De repente, o protagonista empurra o novato para fora do campo de visão do monstro. Sabe que o garoto não teria condições de lutar, então decide enfrentá-lo sozinho. Raul diz que se o novato quer ser um sacrifício, que vá por conta própria. Porque ele, Hu, nunca desiste. Não importa quem seja o inimigo. Do lado de fora, o portal da masmorra cresce cada vez mais, e a vila de Miziasu começa a sofrer os efeitos. Charlie permanece próximo ao portal até que Kazami Shun, um dos 7 astros, aparece. Ele diz que Tsuyoshi foi sacrificado e não era forte o bastante como capitão. Charlie pergunta o que aconteceu lá dentro. Kazami explica que havia um monstro invisível que propôs um sacrifício entre os membros de sua equipe. Charlie questiona sobre o livro, e Kazami responde que o destruiu. Era o mais seguro a fazer. Charlie confessa que sempre se sente desconfortável em confirmar esses fatos, mas precisa verificar o processo, não importa quem esteja envolvido. Em seguida, afirma que a criança afortunada é a maior ameaça à humanidade. Aquela criança preciosa usou as vidas de 4 caçadores de classe S e 17 de classe A para se tornar um assassino poderoso. Se Tsuyoshi realmente se tornar essa criança afortunada, ele será um garoto perigosamente forte. Charlie sabia que mais cedo ou mais tarde não teria escolha a não ser tirar a vida de um dos 7 astros. Um dos companheiros de Kazami anunciou que havia chegado a hora e ordenou que fosse reportado ao chefe que o nível mais alto da masmorra talvez não fosse realmente classe S. Ele também mencionou ter recebido uma carta. Nela, estava escrito que a luz radiante havia sido revivida. Enquanto isso, o protagonista lutava para proteger o outro novato, mas o monstro não demonstrava piedade alguma. Isso forçou Hou a se esforçar ao máximo, suportando os golpes brutais do inimigo. No processo, ele acabou gravemente ferido. O monstro não lhe deu tempo para se recuperar e logo avançou novamente com força total. Hou pensou que aquele poder era absurdamente forte, talvez 5 vezes mais poderoso que o de um guardião, e percebeu que, se não fosse cuidadoso, seria eliminado em instantes. Era como se o monstro estivesse brincando com ele, tal qual uma fera selvagem se diverte com a presa antes de devorá-la. Observando os movimentos, Hou notou que o inimigo conseguia estender seus membros com facilidade, o que tornava lutar à distância uma desvantagem. Curiosamente, o corpo principal da criatura ainda não havia se movido uma única vez durante o confronto. Isso o fez suspeitar de uma fraqueza. Talvez o monstro não conseguisse se locomover. Para testar sua hipótese, Hou se colocou bem à frente da criatura e tentou atacá-la de perto. No início, conseguiu desferir um golpe, mas percebeu que seu ataque não havia causado nenhum dano. Pelo contrário, o monstro mordeu sua espada e a partiu como se fosse um galho seco. Logo depois, agarrou a perna do protagonista, levantando-o no ar e o tirando completamente da luta. Em seguida, lançou Hou ao chão com tanta força que ele sentiu as costas arderem de dor. O outro novato, apavorado, gritou que era impossível derrotar aquela coisa e perguntou por que Hou ainda insistia em lutar. Naquele momento, o protagonista não conseguiu responder. Aproveitando-se disso, o monstro o ergueu novamente, pronto para devorá-lo de uma vez por todas. Hou olhou fixamente para a criatura, encarando o próprio fim até que uma lembrança veio à tona. A lembrança de sua irmã. 4 anos antes, eles haviam se encontrado em um cemitério. Kazumi Akoma, colega de Nana, havia morrido tentando salvar a esposa dentro de uma masmorra. O casal era admirado por todos, sempre unidos e gentis. Tentou consolar a irmã, dizendo que ela não tinha culpa pelo ocorrido. Nana sabia disso, mas desde a morte do amigo, o trabalho se tornara mais pesado, e ela não conseguia evitar imaginar como seria perder o próprio irmão um dia. Essa ideia a atormentava, mesmo com Hou pedindo para que não se preocupasse. Ainda assim, Nana prometeu que faria de tudo para manter o irmão seguro, porque para ela a vida não teria sentido sem ele por perto. Ela também comentou que sabia do desejo de em se tornar explorador, mas enquanto estivesse viva, jamais permitiria isso. Hou respondeu que não precisava se preocupar, pois ele não seguiria esse caminho. Nana então perguntou se ele não se sentia frustrado com aquilo, e o irmão disse que não. Afinal, para ele, nada era mais importante do que ela. De volta ao presente, o novato, tomado pela coragem, correu em direção ao monstro antes que Hou fosse devorado e conseguiu cortar um dos braços da criatura. Hou viu o que o garoto fez, mas isso também o colocou em perigo. Logo depois, o novato foi atingido violentamente e arremessado para longe, caindo inconsciente. O monstro, agora livre, voltou-se para Hou e o mordeu em seguida.
Mesmo ferido, o protagonista pensou que ainda não podia morrer. Precisava descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com sua irmã. Para Hu, nada nem ninguém o impediria de alcançar esse objetivo. Ele se recusava a perder, de qualquer forma. Então, num impulso de pura determinação, revidou da única maneira possível. Mordeu o monstro de volta. Para ele, o propósito era maior que a dor. Assim que conseguiu atingi-lo, a criatura o soltou e caiu no chão. Enquanto eu jazia ali, o monstro começou a se desintegrar. Pelo visto, o ataque havia acertado um ponto fraco vital. O protagonista mal podia acreditar que aquilo funcionara. Derrotar uma criatura tão poderosa com apenas uma mordida parecia impossível. De qualquer modo, ele já achava que estava condenado, até que de repente sentiu-se curado. Uma tela do sistema apareceu diante de seus olhos, exibindo uma mensagem. Devido ao incidente, um item especial de cura havia sido ativado automaticamente. Atônito com tudo aquilo, Hou ficou sem palavras. Depois de alguns segundos, decidiu interagir com o sistema e aceitou a cura oferecida. Algum tempo depois, o sistema revelou que ele havia adquirido uma nova habilidade chamada Uso Extra. Hou comentou que descobrira isso no dia da masmorra e que vinha pesquisando mais informações desde então, mas sem sucesso. A notificação apenas mencionava o nome da habilidade, sem nenhuma descrição, deixando-o ainda mais confuso. Logo em seguida, recebeu uma ligação de Koji, que o convidou para uma nova incursão. Assim que chegou ao ponto de encontro, Hou encontrou o amigo. Pediu desculpas pelo atraso, mas Koji disse que ainda não entrariam. Primeiro precisavam conversar. Perguntou se Hou estava bem. O protagonista respondeu que sim, embora soubesse no fundo que só se recuperara tão rápido por causa do sistema. Koji comentou que muitos exploradores vinham morrendo nas masmorras ultimamente e alertou que Hou precisava de uma equipe fixa se quisesse lutar como explorador, mas explicou que todos os exploradores renomados já tinham grupos formados. Antes que pudessem continuar, o líder da incursão anunciou que era hora de entrar, e Koji disse que poderiam terminar a conversa depois. Assim que atravessaram o portal, ficaram surpresos com o cenário incomum e começaram a suspeitar que havia algo errado. Koji explicou que aquela era uma masmorra rica em recursos, com um chefe de risco relativamente baixo, mas que não seria prudente ficar parado. Um dos exploradores se animou ao encontrar um cogumelo e exclamou que aquele seria seu dia de sorte, mas assim que cheirou o item, desabou inconsciente. Koji observou que o cogumelo não era letal, mas coletá-lo tinha um preço e logo se desculpou por falar demais. Hou respondeu que era sempre bom aprender, e o amigo sorriu, dizendo que poderiam seguir juntos até o fim da missão. Enquanto exploravam os arredores da masmorra, Hou encontrou alguns itens estranhos, e Koji o advertiu sobre o que ele podia e o que não devia usar. Depois disso, a líder da missão anuncia que os exploradores já cuidaram dos monstros, então pede para Koji organizar a limpeza enquanto ela vai em busca de comida. Kaidi chama sua equipe e dá início ao trabalho de coleta. Nesse momento, o protagonista percebe que um dos itens em sua mão simplesmente desaparece, e ele não entende como aquilo aconteceu. Confuso, Hou tenta processar o que acabou de ver, mas Koji avisa que não há mais tempo a perder. O grupo se aproxima de um monstro caído, e a líder ordena que a equipe de apoio cuide da criatura, enquanto o restante segue adiante. 20 minutos depois, o time de suporte já está em ação. Enquanto isso, o protagonista observa o ambiente e pensa que aquele calabouço é muito diferente do anterior. O último tinha minérios valiosos, enquanto este parece conter apenas plantas e materiais orgânicos. Koji então diz que é hora de voltar e pergunta se Hou já recolheu tudo. Ele responde que sim, mas ao se virar para sair, tropeça em uma pedra e cai de forma constrangedora, ainda segurando os itens. No entanto, ao cair, ele toca acidentalmente o corpo do monstro derrotado. E isso ativa sua habilidade sem que ele perceba. De repente, o corpo da criatura desaparece diante dele, deixando o protagonista assustado. Koji avisa que só resta 1 minuto antes do fim da expedição e ordena que todos saiam do calabouço imediatamente. Assim que saem, diz que precisa resolver algo urgente e corre dali, enquanto Koji comenta que está tudo bem e que enviará o pagamento em breve. Em casa, o protagonista abre o sistema e percebe que agora há um inventário disponível. Logo, ele entende que tanto o cogumelo quanto o corpo do monstro que haviam sumido foram armazenados ali dentro. Com isso, ele conclui que a habilidade adquirida anteriormente permite guardar itens em seu inventário, e Ryu percebe que sua sorte mudou.
Se usar essa habilidade com inteligência, poderá trabalhar de forma muito mais eficiente, mas também entende que ainda não tem força suficiente para se proteger sozinho. Por isso, se alguém descobrir algo tão valioso, ele planeja usar isso a seu favor. A partir daí, começa a bolar uma estratégia. Ele sabe que não é forte o bastante para entrar em um calabouço sozinho. Sua melhor chance seria ficar na retaguarda e tocar os monstros derrotados após as batalhas. No entanto, se usar essa habilidade diante de outros, chamará a atenção e causará problemas. Então decide que o melhor é agir de forma discreta, embora saiba que isso não será fácil. Nesse momento, ele pensa que seu amigo Koji pode ajudá-lo, e também considera que isso pode ser uma forma de retribuir Kaiji. Enquanto isso, em uma área nobre da cidade, o novato ferido na missão se recupera. Ele recebe a visita do irmão mais velho, que pergunta por que ele discutiu com o pai. O garoto responde que é a própria vida dele e não diz respeito ao irmão. O mais velho diz que, se o garoto quiser arriscar a vida, ele não vai interferir. Mas se ainda se importa com a família, deveria dar mais valor à própria existência. Ser um explorador não é tudo na vida. O garoto, porém, pede que o irmão espere e afirma que seu desejo é abandonar a família Kazami. De volta ao protagonista, Hou retoma sua rotina de treinos. Enquanto pratica, ele reflete sobre como poderá coletar mais monstros e decide que precisa da ajuda de Koji em duas coisas. Primeiro, criar várias identidades falsas e alternar entre elas e sua verdadeira. Assim, mesmo que algo dê errado, os riscos diminuem. Segundo, comprar um calabouço. Mesmo um calabouço de rank D, localizado em uma floresta, é mais rico em recursos do que um deserto de rank C. Isso acontece porque os materiais gerados dependem diretamente do ambiente. Por esse motivo, muitos exploradores vendem calabouços. Mas se o comprador não for confiável, é comum se arrepender depois. Precisa de alguém de confiança e com boas conexões. E é exatamente isso que procura agora. Para sua surpresa, o garoto da família Kazami se aproxima dele. O protagonista o reconhece do calabouço. O jovem se apresenta como Yashiki Kazami e diz que Hou o salvou anteriormente. Agora, ele pergunta se pode acompanhá-lo em futuras aventuras. O protagonista fica surpreso com o pedido. Yashiki afirma que admira a forma como Hou enfrenta os inimigos e, mesmo não se considerando tão forte, quer ajudá-lo nas próximas expedições. Suspeita que seja uma brincadeira, mas o garoto insiste, dizendo que procurou por ele em todos os lugares porque realmente deseja se unir a ele nos calabouços. O protagonista responde que não há motivo para alguém segui-lo, já que ele não é um explorador experiente. Em sua mente, Hou pensa que o garoto também o ajudou. Então estão quites. Além disso, ele não gosta de pessoas que desistem facilmente. Por isso, diz para Yashiki não o seguir e afirma que não quer vê-lo novamente. Mesmo assim, Yashiki Kazami implora para que ele não vá e promete que não desistirá. Mais tarde, o protagonista se encontra com Koji. O amigo diz que tentou de todas as formas, mas não conseguiu encontrar um calabouço adequado. Explica que os padrões de surgimento das dungeons estão mudando e que trabalhou duro para reunir essas informações. Hou pergunta se os calabouços não deveriam surgir de forma consistente, mas Koji responde que nada permanece igual para sempre. E se as informações forem verdadeiras, ele não sabe dizer se isso será bom ou ruim para a humanidade. Então, Yashiki aparece novamente e Koji pergunta se ele ainda não desistiu, mesmo após seguir por quase um mês. E Hou explica que entrou em um calabouço com aquele garoto uma única vez e desde então, ele o persegue sem parar. O protagonista se aproxima de Yashiki e diz que só porque trabalharam juntos uma vez, não significa que devem continuar. Mas Yashiki insiste que quer ajudá-lo a ficar mais forte, sem nenhuma segunda intenção. Hou responde que é apenas um batedor e sabe que o garoto não é uma pessoa comum. Deve ter muitos contatos e pessoas com quem andar. Por isso não quer ser incomodado. Yashiki, então, diz que já conheceu muitos guerreiros fortes, mas nunca alguém que lutasse com tanta determinação e desespero quanto Hou. É por isso que quer segui-lo, porque também deseja se tornar forte como ele. O garoto revela que, por causa de sua personalidade e habilidades, está sempre sendo comparado ao irmão mais velho, algo que odeia profundamente. Hou pensa sobre isso por um instante e, pelo sobrenome do garoto, deduz que o irmão mais velho dele só pode ser o famoso Kazami. Isso desperta uma lembrança em Hou, o dia em que Nana lhe mostrou uma foto dos 7 astros.
Ela contou que um dos membros insistiu muito para que todos se reunissem e tirassem aquela foto. Entre os 7 que apareciam na imagem estava Shanshan Kazami. De volta ao presente, Hou pergunta se o garoto à sua frente é irmão de Shanshan. O menino confirma, dizendo que sim. A partir daí, as coisas começam a fazer mais sentido para o protagonista, embora ele pense que as personalidades dos Kazami são completamente diferentes. Ele se pergunta o que realmente acontece dentro daquela família. Hou diz que adoraria realizar o desejo do garoto, mas tudo o que quer é levar uma vida tranquila, sem se envolver em confusões, e afirma que não aceita parceiros nem irmãos mais novos para cuidar. Nesse instante, Cody aproveita para lembrá-lo de que ainda tem um trabalho a fazer. Então, o protagonista se despede, dizendo ao garoto que talvez se vejam por aí, e segue para o interior da área de coleta. Um dos membros da equipe pergunta como deveriam extrair aquele material e comenta que é o aniversário da filha, então precisaria sair mais cedo. Hou responde que não há problema nisso e o autoriza a ir, dizendo que cuidará do restante sozinho. O homem agradece e promete pagar uma refeição como forma de gratidão. O protagonista pensa que da última vez só conseguiu materiais comuns, então espera que desta vez tenha mais sorte e consiga algo valioso. Agora sozinho, ele aproveita para armazenar os itens em seu inventário. Nesse momento, o sistema emite um alerta. Corpo de Bron adquirido. Capacidade de aumentar a durabilidade física de um item desbloqueada. Pensa que, se combinar isso com sua arte defensiva, poderá elevar ainda mais sua resistência. Pouco depois, um dos homens retorna e pergunta o que Hou está fazendo. Ele responde que ainda não teve tempo de limpar tudo, mas o homem percebe que o corpo do monstro desapareceu e pergunta onde ele foi parar. Surpreso, Hou tenta disfarçar, mas o outro não acredita. Mostra o relógio de pulso e diz que sabe calcular o tempo, exigindo uma explicação. Pensa em que tipo de desculpa poderia usar para justificar o desaparecimento de um monstro. Ele se pergunta se existe algo que possa convencê-lo, mas sabe que mesmo que o homem acreditasse, não ficaria satisfeito. Então diz que também acabou de chegar e não faz ideia do que aconteceu. E, já que os monstros estão sumindo, quer sair dali o quanto antes. Mesmo assim, o trabalhador não acredita e acerta um soco em Hou. Diz que viu o monstro morrer com os próprios olhos minutos atrás e exige que ele conte a verdade. Aquela seria sua última chance. O protagonista não fica parado. Revida e atinge o homem no abdômen, derrubando-o com força suficiente para deixá-lo inconsciente. Hou recupera sua adaga e diz em voz baixa que deu ao sujeito todas as chances de sair do caminho. O homem, ainda com os olhos semicerrados, consegue ver o protagonista se afastando e não acredita no que aconteceu. Então se pergunta se os rumores que circulam sobre Hou são verdadeiros. Em casa, o protagonista lava as mãos, mas algo o perturba. Ele evita olhar para o espelho. É como se o reflexo o julgasse. Tomado pela raiva, golpeia o espelho com um soco, incapaz de encarar a própria imagem sem sentir culpa. O fato de ter ferido alguém a ponto de deixá-lo à beira da morte o atormenta. Ele pensa que, num mundo onde a própria lei parece falhar, eliminar alguém não é algo raro. Ainda assim, tirar uma vida continua sendo errado. Hou não quer justificar o que fez, mas também não permitirá que ninguém interfira em seus planos. Um mês depois, ele está de volta aos calabouços. Um dos homens comenta que Hou demorou e pensou que tivesse ficado preso lá dentro. Ele responde que torceu o tornozelo, por isso se atrasou. Os colegas dizem para ele não forçar demais, para evitar se machucar, e pedem que entregue os materiais coletados ao explorador responsável. Um deles pergunta se Hou vai fazer isso sozinho. O mais velho garante que sim, que é confiável, sempre ajuda quando é preciso, é honesto ao extremo e jamais roubaria nada. Diz ainda que as pessoas fazem fila para trabalhar com ele. Então repreende o mais jovem por ficar implicando com Hou, dizendo que até o próprio Buda só perdoa 3 vezes. O mais novo responde que Hou nem consegue ficar bravo, já que dizem que ele é irmão de Luz Radiante, uma das 7 estrelas. O mais velho comenta que, se isso for verdade, não teria motivo algum para trabalhar num lugar tão miserável e admite que já faz tempo desde a última vez que ouviu aquele nome, o que o faz se perguntar o que teria acontecido com ela. Enquanto isso, o protagonista pergunta ao garoto há quanto tempo ele pretende continuar o seguindo. E Ashikage, acreditando estar bem escondido, pensa que Hou está falando com outra pessoa, mas se assusta quando o protagonista aparece diante dele e diz que está se referindo a ele mesmo. O susto é tão grande que o garoto bate a cabeça na parede, ficando com um galo enorme
Ele pergunta como Hou conseguiu encontrá-lo, e o protagonista responde que o garoto é previsível demais. Hou diz que aquilo é um aviso. Se ele continuar o seguindo, não vai se segurar da próxima vez. O protagonista pensa que seu coração já está cansado e que o garoto deveria desistir e voltar para casa. Mas ao vê-lo se afastando, Yashikage implora por mais uma chance, dizendo que pode ser útil. Pergunta do que ele está falando, afirmando que não vê nenhum valor na ajuda oferecida. Então o garoto explica que pode vender os itens em nome de Hu. O protagonista imediatamente pergunta se ele andou investigando sobre ele. Yashikage responde que foi apenas coincidência. Percebeu que Hou estava vendendo algo e quis ajudar. Diz ainda que tem boas conexões, não vai se intrometer além do necessário e fará o possível para ser útil. Hou pensa que o garoto não tem força física, mas talvez compense isso com utilidade. Além disso, se continuar vendendo sozinho, mais cedo ou mais tarde alguém descobrirá. Então talvez fazer parceria com aquele garoto não seja uma ideia tão ruim. Mas antes que pudesse concluir esse pensamento, um ruído ecoa pelo local. Yashikage se vira assustado e diz que aquela deveria ser uma zona segura. Uma explosão daquele tipo não deveria estar acontecendo. Logo depois, os dois veem um confronto acontecendo no telhado próximo, até que Yashikage percebe que seu irmão está envolvido. Shanhen Kazami está lutando contra um inimigo. O adversário diz que não esperava enfrentar um dos 7 astros. Sem dizer uma palavra, Shan se move. Um ataque rápido, apenas um aviso. O inimigo ri e comenta que Shan é rápido com as mãos, perguntando por que não conversam um pouco. Diz que Shan deve estar curioso para saber quem ele é, de onde veio e quais são seus objetivos. Mas Shan responde que nada disso importa para ele. O homem provocando afirma ser apenas um vilão exibido fazendo uma entrada dramática, e que já que teve trabalho para chegar até ali, Shan poderia colaborar. Shan diz que vai colaborar sim, derrotando-o. Ele saca sua espada mágica e o inimigo observa que é exatamente o que esperava do direito divino, tão implacável. O vilão comenta que isso não é nada gentil, mas que como é um vilão, ambos têm o dever de lutar. E assim, o embate começa. Quando é atacado, o inimigo tenta se defender, mas Shanhen rapidamente contra-ataca, até que uma explosão acontece atingindo-o. No entanto, ele aproveita a fumaça que cobre o campo de visão e tenta surpreender o oponente. O inimigo consegue bloquear, mas Shanhen aparece inesperadamente ao seu lado e o fere. Havia usado 2 espadas ao mesmo tempo. O inimigo, surpreso, diz que isso é uma nova informação. Shanhen responde que é bom saber. Então, o homem pergunta o que deveria fazer em seguida, e a luta recomeça. Vendo o irmão em perigo, Yashikage tenta correr até lá, mas o protagonista o impede. Hou diz que se o garoto for sem um plano, vai acabar sendo eliminado, e completa dizendo que, se realmente se importa com o irmão, deve priorizar a própria vida. Reflete que, para enfrentar alguém dos 7 astros, o inimigo deve ser extremamente poderoso. Ele se pergunta quem é aquele homem de manto branco e decide tirar uma foto dele. Yashikage reconhece que se esconder é a melhor escolha, mas admite que não quer simplesmente assistir sem fazer nada. Hou então diz que vai resolver a situação. Depois disso, volta para casa, e o garoto o segue. O protagonista afirma que, se descobrir alguma coisa, entrará em contato com Yashikage para dar as respostas, e então fecha a porta na cara dele. O garoto fica sem reação, percebendo que não foi autorizado a entrar. Mesmo assim, Hou começa a investigar o misterioso inimigo. Analisa a foto que tirou e faz uma busca por mais informações, até perceber algo estranho. Próximo ao inimigo principal, havia uma figura menor, mais distante. Ele tenta entender o que significa e liga para um de seus contatos, perguntando se ele viu a imagem. 30 minutos depois, o contato retorna à ligação. Hou pergunta se ele encontrou alguma coisa. O homem diz que aquele símbolo pertence a um explorador chamado Komori, e que o design era baseado em seu gato de estimação, cuja morte foi confirmada no último agosto. Entende que o contato quer dizer que Komori morreu, e não em combate. O informante confirma. Komori não foi morto em uma masmorra, mas perto da entrada de uma masmorra de nível A. Seu corpo estava em um estado terrível, e o culpado nunca foi identificado. Ele então pergunta onde Hou viu aquele emblema. O protagonista devolve a pergunta curioso. O contato responde que não sabe onde o encontrou, mas o alerta. Se ele vir aquele símbolo novamente, deve se afastar. Diz que, se não estiver enganado, aquele emblema representa saque. Hou pergunta o que isso quer dizer. O contato pergunta se ele realmente não entendeu ou se está fingindo.
explica que é um símbolo de vitória, e não há outra forma de interpretá-lo. Ho então pergunta se existe alguma outra pista sobre eles. O contato responde que, se ele pedir educadamente, responderá, faz o pedido. E o homem revela que roubar o emblema de outro e guardá-lo como troféu é um costume, de um grupo chamado Cruz. Diz ainda que o homem da gravação é envolto em ainda mais mistério do que o próprio líder da Cruz. Tudo o que se sabe sobre ele é que é chamado de Z, nada mais. Hero pergunta se ele está mesmo falando daquela organização bizarra. O contato se surpreende por ele já ter ouvido sobre eles. O protagonista explica que sua irmã havia mencionado a Cruz antes. O contato confirma, dizendo que é um grupo internacional com uma estrutura extremamente complexa, completamente insano, mas muito unido. Ele alerta Hu. Se pretende investigá-los, é melhor desistir, pois ninguém será capaz de protegê-lo do perigo que isso trará. Mas o protagonista ignora o aviso e pergunta se há mais informações. O homem diz que as notícias sobre Nana já se espalharam em certos círculos e, pelo que sabe, devem se tornar públicas em breve. Ho pergunta onde ele ouviu isso. O contato responde que foi na companhia comercial Daisy, uma organização que negocia informações, mas que não é corrupta o suficiente para vender algo tão sensível. Por isso pediu ao presidente que revelasse os detalhes. Pede que ele continue coletando informações sobre o troféu único, mas apenas o suficiente para não se colocar em perigo. E diz que, se as notícias sobre Nana vazarem, ele mesmo vai precisar agir. O contato comenta que Ho parece incrivelmente calmo diante de tudo isso, mas o protagonista desliga antes que ele termine a frase. Pensa que começou seus preparativos assim que suspeitou que Kai havia vazado a morte de Nana, e não esperava que a associação conseguisse encobrir o caso completamente. Ainda assim, fica aliviado ao perceber que não estavam usando o nome de Nana como isca para lucrar, pois isso teria mudado todos os seus planos.